Lula da Silva, acompanhado do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, do ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, e do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Bom dia a todos os senhores, bom dia a todas as senhoras. Quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês terem atendido o nosso convite. O presidente, lá no início, na primeira semana de trabalho do novo governo, fez questão de reunir, principalmente com os setoristas que cobrem, que acompanham aqui no dia a dia o trabalho do Palácio. De lá para cá a gente tem feito outras reuniões, mas nós entendemos que era importante também que hoje a gente tivesse a oportunidade de conversar com vocês. E a gente está muito feliz que vocês tenham atendido aqui o nosso convite. O presidente não gosta muito dessa história de 100 dias de governo, né? Mas a própria imprensa acabou virando um costume que essa data de 100 dias seja um marco do início de qualquer governo. Alguns dizem que é um período mais de lua de mel da própria imprensa com os governos, mas é um momento que qualquer governo também estabelece algumas metas iniciais para poder organizar a casa, para poder estruturar o início do trabalho. Nós, particularmente, encontramos, e vocês sabem disso, uma estrutura governamental muito precarizada. Tivemos o episódio do dia 8 de janeiro, que é um episódio muito grave, que acabou impactando de forma muito intensa o início do nosso trabalho. Fizemos um processo de reestruturação da estrutura da esplanada, e isso também levou um tempo até que a gente pudesse publicar os novos decretos, as novas estruturas, e estabelecemos alguns objetivos desse período inicial. Um deles foi restabelecer um diálogo com a imprensa brasileira de forma respeitosa, de forma adequada. Sabemos que o período anterior foi um período bastante atribulado. Eu quero aqui, inclusive, dizer a vocês que, eventualmente, alguma falha de comunicação, algum problema que tenha ocorrido, deve ser creditado à minha responsabilidade, porque eu também estou aprendendo nessa função para a qual fui designado. E o presidente, às vezes, ele brinca comigo que eu sou ainda um pouco deputado, de vez em quando eu esqueço da responsabilidade que eu tenho nessa tarefa e nessa função e acabo tendo uma postura de deputado. Mas eu estou aprendendo e estou também corrigindo isso, né? Mas esse período inicial é um período em que nós nos desafiamos, por conta da orientação do nosso presidente, de devolver ao povo brasileiro aquilo que nós consideramos direitos
programas importantes que impactaram de forma muito positiva a sociedade e que foram retirados. O programa Bolsa Família, o programa Mais Médicos, o programa Minha Casa Minha Vida. Mas, apesar de todos esses programas já terem, na quase totalidade, terem sido lançados, e você sabe que o presidente é um craque nas metáforas dele, onde ele dizia que é que nem aqueles chuveiros antigos, chuveiros elétricos, tu ligava e até a água esquentar, levava um tempo que ficava saindo água fria, né? Então, esses programas também, de todos eles, o que já chegou na vida das pessoas foi o Bolsa Família, que nós tivemos a primeira parcela paga no dia 20 de março. Todos os demais são programas que ainda vão chegar, como o Mais Médico, né? Como o Minha Casa Minha Vida, como o próprio Farmácia Popular e outros que ainda vamos reestruturar, né? Então, essa é a nossa visão. No primeiro momento, devolver direitos. São políticas voltadas para a população mais vulnerável. E a partir da segunda etapa do nosso governo, então, nós vamos iniciar uma fase nova do nosso governo. Esse encontro aqui é um encontro que inicia alguma série de atividades que vão marcar a próxima segunda-feira, que é a data que a gente completa os 100 dias do nosso governo. Nós temos um balanço bastante positivo das metas que nós nos propusemos. Há um esforço grande de recuperação do prestígio, do protagonismo do papel do Brasil no cenário internacional. Vocês observaram a rapidez em que os chineses fizeram questão de remarcar a viagem. Isso é uma demonstração de prestígio e de respeito internacional que o Brasil adquire, mas muito por conta do protagonismo, do respeito e da importância do presidente Lula em todo esse processo. Portanto, para nós hoje aqui é um momento importante. Quero mais uma vez dizer a vocês que nós da SECOM temos uma responsabilidade de trabalhar com o máximo de transparência, de respeito a todos os profissionais da imprensa do Brasil. Quero repetir mais uma vez aqui, né, da minha responsabilidade em, eventualmente, não ter dado atenção devida a algum dos senhores e das senhoras, ou alguma situação mais atribulada que eu ter, por conta da minha inexperiência da função, me envolvido nesse último período. Tá bom, gente? Então, quero passar a palavra para o nosso presidente. Conseguiu já tomar o café, presidente? Conseguiu concluir aí o café? Estava falando um pouco mais aqui para ele poder tomar o café enquanto eu fazia a apresentação, né? Eu pensei que não ia sobrar tempo para mim. Eu estava cuidando com o canto do olho aqui, se o senhor já tinha terminado de tomar o café, né? Primeiro, bom dia a todos, companheiros e companheiras. Eu não sei, Zé, como é que você vai coordenar essa conversa aqui. Quantas pessoas vão fazer pergunta, porque nós temos muitos jornalistas e muitas jornalistas. Eu não sei se for todo mundo, vai terminar junto com o mandato. Não sei se eles se articularam para fazer pergunta, quem vai fazer pergunta. Eu só queria dizer para vocês que eu estou muito, mas muito satisfeito com as coisas que nós conseguimos fazer até agora. Eu, quando votei a ser candidato a presidente da República, eu tinha noção das coisas que nós íamos encontrar, das dificuldades que nós íamos encontrar, mas também, se você faz política sem dificuldade, a política não tem prazer, a política não tem sentido, ou seja, um pouco de confusão na política ajuda a gente a gostar da política. Como dizia o nosso saudoso doutor Ulisses Guimarães, sabe, a política é o orgasmo, sabe, do ser humano, sabe, porque a gente não consegue viver sem ela. E eu estou convencido, e quero dizer para vocês, que nós vamos consertar o país. Eu estou mais do que satisfeito com o que nós conseguimos projetar nesses 100 dias.
a retomada de todas as políticas sociais que deram certo nesse país já foram retomadas. Obviamente que elas ainda não estão surtindo o efeito necessário, porque muitas delas estão sendo colocadas em práticas há poucos dias, mas eu acho que quando essa política começar a ser implantada, desde o programa de PAA, do PNAE, do Bolsa Família, do Bolsa de Estudo na Capta, ou seja, todos esses programas começarem a funcionar, a gente vai ter uma mudança no ritmo da economia brasileira. A partir de segunda-feira, quando a gente apresentar o que foi feito nos 100 dias para a sociedade brasileira e para os ministros que fazem parte do governo, nós vamos começar uma outra fase do nosso governo, que é fazer a economia voltar a crescer, fazer voltar a acontecer crédito nesse país, porque não é possível a gente imaginar que você possa estabelecer crédito com taxas de juros acima de 15%, 16%, 17%, 18%. Tem gente pegando juros a 30% no mercado para fazer investimento. Não é possível um país continuar assim. Nós vamos ter que discutir com muita clareza, quando eu voltar da China, a questão de uma política de crédito para pequeno e médio empreendedor, sabe, no Brasil inteiro, para cooperativas, para o agronegócio, para os pequenos e médios empresários, para a agricultura familiar, pequeno e médio agricultor, porque somente com a circulação de dinheiro é que a gente vai poder retomar o crescimento da economia. Não existe outro milagre, não existe outra possibilidade. Todo presidente, todo governante sempre diz que vai trabalhar muito para trazer investimento externo, direto, sabe? Não é fácil, porque não é pelos olhos do presidente que a gente consegue trazer investimento direto. Nós não vamos privatizar a empresa para trazer dinheiro. Nós queremos que as pessoas que venham para o Brasil venham para fazer investimento em coisas novas, em coisas que nós precisamos, em muitas obras de infraestrutura. Nós temos um potencial extraordinário, que é a quantidade de obras que foram paralisadas desde 2016, obras muito importantes de infraestrutura. Vocês viram que ontem nós fizemos um novo marco regulatório do saneamento básico, com o compromisso de até 2033 a gente resolver definitivamente a questão do saneamento no Brasil, porque nós temos no Brasil mais de 50% da sociedade que não tem sequer coleta de esgoto, e dos outros 50% que tem, a maioria coleta, mas não trata. Significa que a gente ainda tem muito esgoto in natura sendo jogado nas ruas, nas praias, nos rios, e nós precisamos mudar o Brasil. Por isso, nós fizemos um novo marco regulatório para fazer um chamamento à empresa privada, às empresas estaduais, para que a gente possa, inclusive com financiamento do Tesouro, com garantia do Tesouro, a gente começar a fazer, sabe, acordos, PPPs, para resolver esse problema. E nós vamos fazer um esforço, sabe, incomensurável para fazer a economia voltar a crescer. A minha obsessão, sabe, nos primeiros 3 meses, era retomar todas as políticas sociais que deram certo nesse país. A minha obsessão agora é com o crescimento e com a geração de empregos. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir sucesso. Sabe, aqueles que ficarem dizendo, vocês só têm que lembrar de uma coisa: em 2004, quando eu disse que a gente ia começar a ver o espetáculo do crescimento nesse país, não foram poucos os jornalistas que zoaram com a minha frase do espetáculo do crescimento, dito numa reunião na Ford em 2004. Acontece que naquele ano a economia cresceu 5,8%. Ali estava começando um jeito positivo da economia brasileira voltar a funcionar. E eu estou convencido que ela vai funcionar na medida em que a gente volta a colocar o pobre no orçamento, que a gente melhora a massa salarial, que a gente inclui da classe média baixa e da classe média média, e que a gente faça a mudança no imposto de renda que precisa ser feito na política tributária, para que quem ganha mais pague mais e quem ganha menos pague menos.
Não existe muito milagre, não existe invenção. Em economia não tem mágica. Eu volto a dizer para vocês que tem 3 palavras que eu considero as coisas mágicas da economia. É estabilidade, é credibilidade e previsibilidade. Se a gente conseguir estabelecer, sabe, o funcionamento dessas 3 palavras, a economia volta a crescer como cresceu no período em que eu fui presidente da República desse país. Naquele tempo, muita gente diz porque o Lula teve sorte, porque o agronegócio, as commodities cresceram. Eu comecei a ter sorte outra vez. Primeiro, porque ganhei as eleições. Segundo, porque, veja, o país estava passando por um problema de seca. Nós nunca tivemos os lagos tão cheios como nós temos agora. Nunca tivemos a produção de energia alternativa como temos agora. E eu acho que daqui para frente a gente vai reverter essa mediocridade do Brasil não crescer, do Brasil ficar 0, do Brasil ficar 0,1, do Brasil ficar menos. O Brasil, a minha discussão com o governo é o seguinte: a gente não discute, sabe, as mazelas da má economia. Nós temos que discutir o que nós precisamos fazer. Constatar o dado, o diagnóstico, todo mundo constata, a imprensa publica, sabe, fala na televisão, fala no rádio. Agora, nós temos que, enquanto governo, sentar na mesa e dizer o que a gente vai fazer para mudar. Essa é a nossa tarefa. E disso eu quero agora me colocar à disposição de vocês, dizendo para vocês que eu ontem passei um dos piores dias da minha vida, porque o que aconteceu em Blumenau não é humanamente explicável. Não é humanamente explicável, ou seja, o que aconteceu lá só pode ter sido coisa de alguém, sabe, de um planeta diferente, que não pode ser humano. Não pode ser de alguém que tenha sentimento, alguém que tenha o mínimo de sensibilidade, porque fazer aquilo que foi feito não faz parte do humanismo que eu aprendi a conhecer e aprendi a praticar. Sabe, eu espero. Nós tentamos tomar uma medida a nível nacional, porque também não tem muito o que fazer, mas nós vamos tentar, a nível nacional, ver se a gente consegue ajudar com que a Polícia Municipal, a Guarda Municipal e a Polícia Estadual possam, pelo menos de forma preventiva, evitar essas loucuras e tentar ver se os especialistas desse país conseguem nos explicar como é que um ser humano pode ser tão perverso. E não é essa creche aconteceu agora, mas nós temos sinais de muitas coisas acontecendo em escola, de muitas ameaças, de muitas denúncias de gente ligando e dizendo que foi ameaçado, que ameaçaram soltar bomba na escola, ameaçaram matar não sei quem. E nós precisamos encontrar um jeito, sabe, de resolver isso, mudando certamente, sabe, a cabeça da humanidade. Eu acho que não é uma tarefa para um governo, não é tarefa para um homem, é tarefa para a humanidade resolver, porque não é só no Brasil. No mundo inteiro está acontecendo, porque o mundo está tomado por um clima de ódio que nós não conhecíamos, um clima de intolerância que nós não conhecíamos, um clima muito perverso que está tomando conta da humanidade, e eu acho que ainda não é possível a gente detectar o que está acontecendo de verdade na humanidade. Ontem eu fui para casa, como eu sou avô, como eu sou bisavô, como eu tenho um neto, sabe, eu não posso acreditar alguém ter coragem de matar uma criança de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, da forma perversa. Eu acho que isso chocou vocês, chocou, sabe, todo mundo, e eu espero que a gente tenha competência de não permitir que isso aconteça, sabe, em nenhuma escola do Brasil. Eu me coloco à inteira disposição de vocês, para vocês fazerem as perguntas, eu não sei quantas mas eu estou à disposição. Eu não Aqui, vou, ó. eu só não vou dizer. Só explicar um pouquinho. Alguém vai coordenar, tá? Não posso ser eu, porque eu não posso recusar perguntas. Só explicar um pouco. Esse é o 3º café da manhã que a gente faz com jornalistas. A gente tenta ser o mais plural e aberto possível. Tem demanda já de fazer um com a imprensa estrangeira, por exemplo, que a gente ainda não fez. E como a gente tenta, a gente traz o máximo de pessoas. Quem não vem reclama, quem não vem reclama dos veículos. E quem vem, a gente não consegue que todos perguntem.
mas a gente vai tentar o máximo possível aqui dar conta disso.